Senhor presidente, a maior dificuldade que nós tivemos nessa causa foi dizer a verdade. Ou, melhor, trazer a verdade. Porque, com todo respeito, e as sustentações que me antecederam, elas reproduziram esse padrão, há uma esquizofrenia absoluta do dia 1 dessa ação até hoje, que deve ser um dos dias finais. Isso porque aqui da tribuna foram trazidos valores diferentes de abuso daqueles que estavam nas petições iniciais, daqueles que foram ditos nas ações finais, daqueles que foram ditos em entrevistas pelos meus colegas nos últimos dias para veículos de comunicação. Então, desde o começo, a dificuldade faz, mas qual é o valor do abuso? De quanto vocês estão dizendo que o senador Moro se beneficiou ilegalmente para só assim ser eleito senador no Paraná? E até hoje, da parte deles, não há resposta, com todo respeito. Então, para você ter uma ideia, o advogado do PL falou em 5,5 milhões. O colega dele gravou nas redes sociais no final de semana, dizendo que era 8. Agora, o doutor Pitinin falou em 4. A petição dele fala em 21. Então, assim, qual é o valor, doutor Fogaça, do abuso? Quanto que eles estão dizendo que o senador Moro abusou e só por isso o senador Moro se elegeu no Paraná? Essa é a lógica das petições. E é importante quem está nos acompanhando entender isso. A alegação toda se baseia nisso. Moro começou uma pré-campanha 8, 9 meses antes, 10 meses antes, quando voltou dos Estados Unidos, fez lá uma pré-campanha robusta, teve lançamento da candidatura em Brasília, foi candidato a presidente, viajou o Brasil, foi para o Nordeste, foi visitar lá a estátua do Padre Cícero, depois, trocando de partido que foi traído pelo Podemos, como eu disse para Vossa Excelência, nas conversas de entrega de memorial, e não vou controverter esse assunto aqui, porque não é nem objeto do processo, mas eu disse para vocês o que aconteceu na saída, para Vossa Excelência, me perdoe, a razão da saída dele do Podemos. Depois, ele, traído pelo Podemos, vai para São Paulo para ser candidato ao Senado. Faz campanha só em São Paulo, não pisa um dia no Paraná. Também se entende que isso fez com que ele se elegesse senador. Então, as viagens dele para Tatuí, para Sorocaba, no interior de São Paulo, teriam refletido diretamente aqui no Paraná, e só assim o Sérgio Moro teria sido eleito senador do Paraná. Essas são as duas teses, ou as teses principais postas nas petições iniciais. Depois ele vem para o Paraná, com o indeferimento da transferência de domicílio. Aliás, de início, uma das petições vem com a estratégia ou com a ideia de que ele teria vendido a candidatura presidencial dele. Sim, excelências, isso estava nas iniciais. Consta que ele teria vendido a candidatura à presidência dele e aí então ele decidiu ser candidato em São Paulo. Aí como combinou com o TRE de São Paulo o indeferimento lá do domicílio dele, e aí foi candidato aqui no Paraná. Olha a esquizofrenia, com todo respeito aos esquizofrênicos, séria desse processo, mas não tem muito mais como chamar. Bom, estranhamente, nos últimos dias, né, nessas entrevistas, o deputado Zeca Dirceu, do PT, uma entrevista agora no dia 28, dizendo, abre aspas, o Moro só ganhou a eleição no Paraná porque houve uma fragmentação muito grande, um número muito grande de candidatos, e aí mesmo com 33%, se a gente compara com outros senadores eleitos em outras épocas, é um percentual muito pequeno. Zeca Dirceu falou há 3, 4 dias. Ou seja, cadê o abuso aqui para a eleição do Moro? Mas não foi só o Zeca Dirceu que falou isso, não. O Valdemar da Costa Neto, isso consta, esse primeiro trecho consta do memorial que eu deixei a Vossa Excelências na mesa, e esse outro aqui consta do processo. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Paulo Martins liga para ele. Valdemar vai perder a eleição. Por quê? Pergunta Valdemar. Porque a Globo está colocando uma pesquisa de 30 dias atrás. E eu estava atrás do Moro. E eles estão colocando a pesquisa a cada 15 minutos, isso vai acabar comigo. E foi o que aconteceu. Diz o
Valdemar, bom, isso não tem nada a ver com o Moro. Então não sou eu que estou dizendo. E há uma discrepância entre as razões políticas e as razões jurídicas. Mas vamos agora, deixando de lado as razões políticas. Mas está claro aqui que a primeira pergunta é: o senador Sérgio Moro se elegeu no Paraná por uma pré-campanha mais robusta? Definitivamente não. Aliás, a gente fez prova disso. O que está faltando aqui nesse processo, porque é muita argumentação, muito número novo, muita tentativa de aumentar a história toda e pouco documento no processo. Mas nós fizemos prova disso. A gente trouxe o Murilo Hidalgo aqui, o Dr. Luciano conduziu a audiência. Murilo, que foi o Instituto de Pesquisa do Paraná, a pesquisa que mais acertou nas últimas eleições, eu perguntei para ele, falei, vem cá, a pré-campanha do Sérgio Moro fez ele ficar mais conhecido no Paraná? O Murilo responde não. Não aumentou o nível de conhecimento do Sérgio Moro no Paraná do que ele tinha antes, em decorrência da Operação Lava Jato, em decorrência de toda aquela história. Ninguém está julgando a Lava Jato aqui, mas não dá para esquecer de onde ele veio. Não dá para esquecer que o nível de conhecimento dele, que as pessoas faziam manifestações em frente à Justiça Federal, ou no Paraná inteiro, o nome dele. Como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná? Como é que uma viagem para Tatuí, para Sorocaba, como é que esse gasto pode ser dito por alguém de forma séria, que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha, ou ter voto em Cascavel, Londrina? E é essa a pergunta que deve guiar Vossas Excelências. Esses gastos todos inflados, que começou em 20 milhões e que chegou a 6, e é esse o número que nós temos que debater aqui, que eu já vou falar disso. Esses gastos todos inflados, ou mesmo sem serem inflados, foram eles que fizeram o Sérgio Moro se eleger no Paraná?